hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu acredito que eu já falei aqui nesse podcast, mas nunca é demais, né? Relembrar. Então eu quero falar sobre a obediência, a chave para viver a vontade de Deus. E eu quero começar lendo com vocês lá em João, capítulo 14, versículo 23, que diz assim, vamos ler. João 14, 23 diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Jesus deixa claro aqui nesse texto que a obediência ela é prova de amor. Só obedece quem ama. É o que Jesus aqui está falando para a gente de forma muito clara. E quando nós escolhemos, obedecer a Cristo, estamos dizendo claramente, Senhor, eu confio em Ti mais do que qualquer decisão minha, mais do que qualquer vontade, mais do que qualquer coisa, eu confio no Senhor. E Jesus, ele fala isso, ele nos dá essa instrução, que nós devemos obedecer a palavra dele. Por quê? Porque nós o amamos. Então, obediência é prova de amor. Você precisa ter isso em mente. Só obedece quem ama. E aí, tem um outro texto também que eu trouxe até recentemente aqui para minha igreja, eu achei muito poderoso, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, onde nós vemos a obediência de uma mulher que, gente, ela, assim, vivendo o cenário que ela estava vivendo, tudo que ela estava passando, ela tinha tudo para não obedecer a palavra do Senhor, mas ela foi, diferente. Ela agiu de forma diferente. E ela fez o quê? Se vocês forem ler lá em 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 8, vocês vão encontrar a história da viúva de Sarepta, onde o profeta Elias, enviado por Deus para ser alimentado por ela, ela não tinha com o que alimentar o profeta Elias. A verdade é essa. Vamos ler esse texto e vocês vão ver que ela não tinha. Ela tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite na sua botija ali, e não tinha como alimentar o profeta. Mas o profeta dá uma palavra para ela: vá e faça um pão para mim e traga água. Ela imediatamente ela obedeceu. Então entenda uma coisa, a obediência, ela não deve estar ligada a circunstância nenhuma. Porque muitas vezes a gente faz essa conexão. Eu vou obedecer porque me está sendo favorável nesse momento obedecer. Não é isso que Jesus está falando na sua palavra. Ele está dizendo bem claro, aquele que me ama, obedece. Independente da circunstância, independente do cenário que nós estamos vivendo, a obediência está ligado ao amor, não a circunstâncias. Então, aprenda isso. Então, esse texto dessa mulher viúva é um grande ensinamento para nós, porque nos mostra que, apesar do que ela estava vivendo, ela decidiu confiar em Deus. E a resposta dessa confiança, ou a consequência da confiança dela foi transbordo, milagre, provisão do Senhor. Então, olha só o que a obediência dessa mulher proporcionou para ela. E aqui a gente pode aprender que a obediência, ela traz frutos. Então, talvez um tema para um próximo episódio, se vocês gostarem, vocês escrevem aí, eu quero que a gente pode trazer. Quais são os frutos da obediência, quais são os resultados que a gente pode ter com a obediência. Então, obediência, gente, é um desafio, porque muitas vezes vai contra a nossa lógica. É como eu disse na questão da viúva. Logicamente, não fazia sentido ela obedecer naquele momento a palavra do profeta Elias. Por quê? Porque ela estava vivendo num cenário de crise nacional.